todos, público presente. Essa semana as nossas reuniões aqui estão sendo recheadas de muita atenção, né, por conta... tem aquela música que diz que quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, né, eu acho que nós temos uma boa nova nesse início da semana, que é a cidade de Macaé de fato ter condições de acompanhar de uma maneira mais próxima, mais efetiva, e que empodera o cidadão também a corresponsabilidade de fiscalizar os valores, de saber quanto cada um ganha de salário, como que essas coisas estão acontecendo, que não se pode de fato ficar às escuras, precisa se trazer à luz da sociedade, a conhecimento geral, né? Ontem aqui eu justifiquei, cheguei aqui, o debate já tinha acontecido, né? Eu pelo menos estava se encerrando, mas ouvi atentamente, né, a fala em especial do presidente Eduardo, conversei com o vereador Paulo Antunes, que foram citações aí que aconteceram na internet, que dominaram algumas discussões nesses últimos dias. E eu acho que Macaé de fato avança, né, é uma conquista. Esses dois exemplos são de pessoas com relevância na sociedade e que têm as suas justificativas, os direitos trabalhistas. Então foi ontem um pouco debatido, né? Mas eu acho que essas práticas elas começam a se tornar praxe, né? Eu acho que é uma necessidade de que esse primeiro momento, tanto da sociedade quanto nosso, de estranheza em alguns casos, de fato tentar expor o que é exagero, o que é verdade, o que de fato é direito. Isso é muito saudável à democracia, isso é uma reivindicação já de muito tempo dos movimentos sociais. Então essa importância de finalmente Macaé ter o portal da transparência expondo bastante coisa, né? Acho que tem que avançar em outras questões, por exemplo, contratos, responsáveis pelas fiscalizações de contratos, de serviços públicos, tudo ainda precisa melhorar, mas temos passos importantes dados, né, no sentido de avançar. É um anseio que durante muito tempo os movimentos sociais trabalhavam na necessidade de garantir transparência nos gastos públicos, né, tanto das campanhas eleitorais quanto das gestões públicas. Muitas das vezes os valores eram questionados, eram tratados de forma a trazer uma certa incerteza, e agora ele é oficial, né? Agora quem fornece esses valores é o próprio poder público, e isso não dá mais a ninguém o direito de questionar aqueles valores, né? Ou questiona na justiça, ou questiona, mas os valores são muito claros. E aí eu queria dizer de algumas coisas que nós discutimos aqui o tempo inteiro quando falamos em necessidade de transparência, necessidade de moralizar o serviço público, de diminuir custos, né, que é preciso ainda resolver algumas coisas. Trouxemos a evidência de salários altos que assustam a sociedade, que assustaram a sociedade, alguns inclusive altos executivos da Petrobras não recebem, por exemplo, né? Alguns por direito e outros por esquemas, né? Esquemas de incorporações, esquemas de reajustes que não foram justos, foram para categorias isoladas, não foram para todas as categorias, outros que têm determinados benefícios que a ampla maioria dos servidores não tem. Então traz à tona vários debates que nós precisamos trazer todos os dias aqui, para melhorar a forma, para todos os servidores públicos, por exemplo, já que o fato ali se tratava de servidores públicos, se sentirem, para que eles possam se sentir de fato em pé de igualdade, com mesmas condições, com mesmos direitos, com o mesmo tratamento. Bem, as incorporações, por exemplo, é um fato que precisa ser discutido. O município precisa retomar esse debate e reapresentar aqui na casa a maneira que as incorporações são feitas. E mais, nos últimos 10 anos pelo menos, indícios e denúncias de que incorporações foram feitas por esquema político de A ou B ou C precisam ser apurados, né? Aí eu cobro novamente
as auditorias nas folhas salariais, que a gente precisa entender onde que está, quem apurou e quais os resultados dela. Temos aí exemplos claros, o ex-prefeito Riverton e a sua família ainda pendurados na folha de pagamento e ninguém sabe onde que estão trabalhando. Então isso também é um fato que o Portal da Transparência nos traz à tona. Agora, presidente, eu fiquei hoje com duas questões para trazer aqui para discutir. A primeira, um requerimento que foi lido agora, a gente está reapresentando um requerimento de 2013, que pede a reformulação do Portal da Transparência aqui da Câmara, para que também venha à tona tudo que é de fato que acontece aqui na casa. Porque não dá para a gente ficar à mercê de uma interpretação de uma pessoa ou outra, de um cidadão ou outro, falando valores, jogando situações, expondo questões que não se tratam efetivamente na verdade. Então é preciso que a gente também reformule o nosso Portal da Transparência para dar à sociedade, de fato, conteúdo para fazer o verdadeiro debate. Então, se ela acha que é caro, ela tem direito de achar que é caro, se ela acha que é barato, ela tem direito de achar que é barato, mas ela tem o direito principal de saber como é, de saber quais são os salários, quanto cada vereador ganha, como que é a questão dos gabinetes, como que são os contratos, as despesas, enfim. Isso a Câmara de Vereadores pode e deve avançar para que também vire um hábito de que todo e qualquer cidadão tenha controle também do que acontece no Legislativo. Eu entendo que é, de fato, a vontade da mesa diretora também, que em breve nós vamos ter esse avanço. E aí, presidente, essa enorme conquista, é uma bandeira que a gente tem batalhado e defendido, levantado aqui, eu queria refletir um pouco da matéria do jornal que saiu hoje, do prefeito, que deu uma entrevista, justa entrevista, para falar do Portal da Transparência, que deve ter, inclusive, chamado a atenção dele, porque alguns secretários, mesmo depois dele definir o teto e dizer que ninguém ganha mais que ele, saíram na lista com valores maiores que o salário do prefeito. Então ele deve ter se sentido um pouco assustado, surpreso, mas ele também nos surpreende quando traz um fato que, primeiro, não é atribuição dele, e segundo, que é um debate que está sendo travado de uma forma atravessada e confusa. Ele diz que vai sugerir, presidente, à Câmara de Vereadores que diminua o salário dos vereadores para diminuir os custos e ajudar a Macaé a sair da crise e tudo mais. Eu acho que a reivindicação ela é até razoável. Só que eu acredito que é possível que nós, Câmara de Vereadores, que estamos de fato preocupados com a questão da crise, não estamos só fazendo discurso para sair em matéria de jornal, nós precisamos dizer que é importante uma proposta que saia daqui para lá, porque somos nós que definimos isso, E a proposta precisa ser, presidente, justa, plena, para todo mundo. Então que o salário do vereador, que hoje é R$8.000 líquido, seja a base, seja o teto dos salários de todos os principais atores do serviço público municipal. Prefeito, vice-prefeito, secretários, subsecretários. Aí a gente está falando em reduzir custos, em reduzir salários. Que, no meu entendimento, essa discussão de salário não resolve o problema do inchaço da máquina pública do município de Macaé. Agora, o grande debate que nós precisamos travar é que não pode o prefeito, de uma maneira aí sim oportunista e pouco sincera, jogar para a sociedade um debate que ele não faz dentro da casa dele, que é a prefeitura municipal. Então reduz todos, o dele de 17 para 8, o do vice-prefeito para 8, o do secretário para 8, o do subsecretário para 8. Aí a gente vai discutir, não são 17. A gente vai discutir, nós votamos uma reforma administrativa aqui, são 24 ou 25 secretarias, mais 4 secretarias adjuntas com estrutura, salário e tudo mais, e os outros subsecretários que nós, se formos contar ali, não vamos saber o número exato, porque de cabeça não dá para guardar a quantidade. Então eu queria fazer essa fala, presidente, porque discutir transparência é fundamental para a sociedade entender como que são os custos,
Qual é a quantidade que é gasta com o poder público e que muitas das vezes os serviços não retornam de qualidade da maneira que a população investe com seus impostos. Mas também que o portal ele nos traz a necessidade de fazer essas discussões aqui. E todo mundo ter a consciência da onde que são efetivamente os grandes gastos. Então vou concluir, presidente. Eu queria só que o senhor me desse uma parte. Uma parte. Nossa administradora geral que está cuidando do portal da transparência. E a comissão de Câmara disso já está na 4ª reunião. O portal, no máximo 15 dias, ele está pronto, está no ar. Apesar de hoje já ter muitas informações no portal da transparência, mas a totalidade daqui a 15 dias ele já está no ar. Ótimo. Ótimo, presidente, pela informação. Obrigado. E reforçar esse pedido, eu acho que vou estudar aqui e discutir com a mesa diretora qual a forma da gente apresentar essa proposta para o prefeito. Porque se efetivamente a gente está preocupado em diminuir o custo da folha, vamos trazer como teto, vamos definir como teto do serviço público, dos principais, pelo menos, cargos da gestão do Executivo Municipal, o teto, os R$8.000 que são os salários dos vereadores. Acho, só uma parte também, acho que isso pode partir de uma indicação, né, ao prefeito municipal, sugerindo que a verdadeira redução, ou a grande redução, se daria abaixando, reduzindo ao teto do vereador o salário, prefeito, vice, secretário e subsecretário. Porque esse não for abaixado na prefeitura, só o do prefeito. Mas a gente vou concluir, né, reafirmando essa pauta, né, dizendo que a gente precisa tratar de maneira responsável e ampla a questão do reordenamento das contas públicas de Macaé, né, e não se pode tratar o debate por um viés só. Né, a discussão ela é muito mais profunda, ela é muito mais séria. Eu estou convencido de que não é por esse caminho do debate que está sendo feito, que é equivocado, que se resolve. Não é. É preciso tratar muito mais muito mais séria essa questão, né? A correção de incorporações de super salários que foram conquistados por irregularidades, apurar tudo isso. É apurar tudo isso. O servidor que tem direito, ele tem direitos. E isso ninguém vai mexer. Agora, os que conquistaram com equívocos, precisa ser corrigido. E aí não me venha quem não tem coragem de corrigir os equívocos, jogar para os jornais uma solução que não é verdadeira, que não é plena. Então presidente, nós comecemos então essa discussão com toda a sociedade. Muito obrigado. Por ordem de inscrição, vereador Cezinha. 10 minutos. Senhor presidente, colegas, público,